Estamos iniciando a nossa reunião e, na terça-feira, iniciamos com o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós estamos fazendo hoje o estudo da introdução. Introdução, item 3. Já fizemos o item 1, item 2 e hoje, dando continuidade, vamos estudar o item 3. Então, começa assim o texto do item 3 de O Livro dos Espíritos, da parte da introdução. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Então, é verdade, né? A doutrina espírita ela tem os seus adeptos, mas também tem os seus contraditores e os detratores. Vamos tentar, assim escreve Kardec, responder a alguma das objeções destes últimos, que são os contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos. Então, Kardec, ele já inicia fazendo essa explanação, falando que a doutrina conta com adeptos e contraditores, e que ele vai fazer aqui uma explanação, tentando responder alguma das objeções dos contraditores, mas ele não tem nenhuma pretensão de convencer a todos, até porque dificilmente alguém consegue agradar a todos, não é verdade? Então, ele, já sabedor disso, ele coloca que ele não tem objeção nenhuma de tentar agradar a todos. Então, ele já é bem realista em relação a essa questão. E ele diz aqui, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Então, tem muitas pessoas que acham que eles estão com a razão, eles é que são donos da verdade. E todo o resto do mundo e das pessoas está equivocado. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo. Porque tem pessoas que não conhecem a doutrina, não concordam com algumas coisas, mas são pessoas de boa fé, que, se bem esclarecidas, elas não terão dificuldade de mudar de opinião. Elas entenderão e podem até se tornar adeptas. São as pessoas de boa fé, que não conhecem a doutrina, não concordam, mas apenas porque não conhecem com profundidade. A partir do momento que passam a conhecer, elas vão começar a refletir e perceber que existe, sim, uma verdade. E aí elas irão tranquilamente abraçar aquela teoria. Quantas vezes nós desconhecemos algo, e até por desconhecimento a gente diz que não concorda, não é? Mas quando a gente começa a estudar e se aprofundar, a gente percebe que aquilo é bom e a gente muda de opinião. E ele diz aqui, dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo. E todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Sim, porque Kardec ele sempre coloca uma coisa muito interessante, ele sempre diz o seguinte, que nós não podemos fazer uma avaliação de alguma coisa que nós não conhecemos. É muito comum isso. Você, às vezes, observa alguma coisa e diz, não gosto. É igual a criança que a mãe diz assim, você vai comer abóbora de almoço. Não gosto, não quero. Aí você pergunta, você alguma vez já comeu abóbora? Não.
Então, como é que você sabe que não gosta? Não é? É muito comum isso, a pessoa dizer, não gosto disso. Você já comeu? A pergunta, não. Você pode ser que não gosta. Então, tem pessoas que, precipitadamente, porque ouviu alguém falar, ou às vezes leu um parágrafo, e simplesmente dizem, não concordo com isso, acho que isso é tudo errado, acho que é uma grande besteira. E ele sempre fala, Oi, oi, pode falar. eu falo assim, o próprio Kardec foi vítima disso, né? Ele Exatamente. não acreditou. Ele inicialmente, quando É, chamaram ele, falaram das mesas girantes, boa lembrança, Félix. Ele disse, não, deixa isso para lá. Mas aí alguém disse, não, vamos até lá ver. E com o passar do tempo, não foi logo da primeira vez que ele reconheceu, foi com a perseverança. Ele foi uma, duas, três, começou a observar, começou a pensar, a refletir e percebeu que havia algo muito maior por trás. Mas no início ele também, você falou bem, a primeira é, resposta dele foi refutar. ele é essa pessoa de boa fé, né? Ele, apesar de não acreditar, ele ficou ali insistindo até cair a ficha mesmo. Exatamente. Ele não era aquela pessoa, como ele diz aqui, de preconcebida ou decididamente firmada contra tudo. Inicialmente ele disse: não acredito nessas coisas. Mas alguém conversou com ele e disse: tá bom, eu vou lá dar uma olhada. Realmente tem muitas coisas que às vezes você ouve falar, você nunca teve interesse, alguém diz: não, deixa para lá. Mas aí depois alguém diz: não, vamos lá. Como você é uma pessoa de boa fé, você está, eu vou dar uma oportunidade, vou lá observar. E aí a gente se surpreende com esse tipo de coisa. E aí, como a pessoa não é aquela pessoa de aquele contraditor sistemático, a pessoa é flexível, ela vai, observa, é uma pessoa inteligente, começa a perceber que tem alguma coisa aí além e que é muito interessante. Então ele diz aqui, ele vai se dirigir aos que sinceramente desejam instruir-se, e se lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então, Kardec sem falar isso. Como o Félix falou, até por experiência própria, ele disse, gente, nunca faça juízo de valor de algo que você não conhece. Procure conhecer, para que, ao emitir uma opinião, elas tenham uma base sólida e você não fique falando besteiras. Eu trouxe aqui, está no ecrã, vou apresentar para vocês, um texto. É um trecho, uma parte desse texto é um texto muito interessante, que está no livro Obras Póstumas. O título do texto é Ligeira Resposta aos Detratores. Porque, como ele falou aqui, a doutrina conta com adeptos e contraditores. Pessoas que não gostam da doutrina, uns dizem que não gostam, mas são pessoas de boa fé, que, se bem esclarecidas, podem até abraçar a doutrina, e outros que são detratores sistemáticos, né? Então ele vai trazer aqui uma resposta a essas pessoas para poder esclarecer a esses companheiros sobre as questões que envolvem a doutrina. Está no livro Obras Póstumas, na primeira parte. O meu, como é antigo, é página 257. O título é Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. E ele diz assim: imprescritível o direito de exame e de crítica. E o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica,
como não tem a de satisfazer a toda a gente. Eu queria perguntar aos amigos, todos estão conseguindo ler? Félix, é possível você me responder? Estamos sim. Tá tudo. Então vou continuar. Sim. Fecha. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar. Então todos têm essa liberdade de aprovar ou respeitar. Mas para isso necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Então ele quer mostrar que todos podem gostar ou não do que ele vai dizer, mas que é bom conversar sobre o assunto, né? Ora, a crítica tem por demais provado que lhe ignora os mais elementares princípios, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz. Então ele fala que muitos criticam o espiritismo sem conhecimento, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo. Então, muitos acusam o espiritismo de coisas que o espiritismo condena, que ele não é a favor daquilo. Mas muitos, por desconhecimentos, dizem, o espiritismo é isso, o espiritismo é aquilo, e muito pelo contrário, o espiritismo, ele não aprova charlatanismo. Mas muitas pessoas, por ignorância, acreditam que sim. Enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também, por demais, a malignidade ha querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos. Então ele diz que muitas pessoas, com a sua maledicência, têm desejado tornar o espiritismo responsável por vários atos ridículos. Por exemplo, era muito comum naquela época as reuniões para a produção de fenômenos, né? Mesas de mediúnica, onde espíritos eram evocados, reuniões de materialização, todo cercado por um verdadeiro teatro, né? Era uma forma que, não todos, mas alguns tinham de explorar as pessoas. E faziam-se aquelas reuniões. E muitas pessoas cobravam por isso. E, de repente, se descobria que aquilo tudo era uma armação, era uma mistificação. Não havia sessão de materialização nenhuma, eles produziam um fenômeno, não tinha nenhum espírito se comunicando, eram mistificadores, médiums de grande inferioridade. E aí, o que acontecia? Eles colocavam a culpa no espiritismo. Mas o espiritismo sempre disse que nunca aceitou a mistificação. Pelo contrário, os espíritos até insistem constantemente para que as pessoas analisem tudo que vier da espiritualidade. Os fenômenos, as mensagens. Hoje, nós vivemos no século XXI. Quantas vezes nós vemos nas redes sociais publicações de mensagens psicografadas, vamos botar aí entre aspas, podem até ser mesmo dos espíritos, outras não. Mas quando analisamos o conteúdo, percebemos que a mensagem não tem nenhum valor doutrinário, ou percebemos que é uma grande mistificação. Mas muitas pessoas incautas, ou simplesmente por não estarem comprometidas com a análise verdadeira, ou não conhecem por desconhecimento, as publicam. Eu pergunto, o que a doutrina espírita tem de responsabilidade nisso? Quando um médium, de repente, aparece aí num jornal nacional ou num programa do Fantástico, sendo acusado de charlatanismo. E aí dizem, olha a doutrina dos espíritos. Ela não tem nada a ver com isso.
Isso é responsabilidade dos homens. Os espíritos cansam de chamar a nossa atenção para examinar, analisar, refletir, fazer uma crítica de tudo que vem da espiritualidade. Mas as pessoas não. Elas recebem aquilo, muitas olham para a assinatura e pimba, publicam. É Doutor Bezerra, é Ana Nery, é Joana de Ângeles, é Emmanuel. E muitas vezes são mensagens de nenhum valor. E colocam aqueles que conhecem, e ao verem aquilo publicado, a culpa na doutrina. Então ele diz aqui, ele não é responsável por esses atos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente, e disso se aproveita como arma contra ele. Então as pessoas se aproveitam dessas situações para acusar a doutrina. Antes de imputar uma doutrina a culpa de incitar a um ato condenável qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se essa doutrina contém máximas que justifiquem semelhante ato. Então, antes de acusar a doutrina, estude a doutrina, veja se ela é conivente com esse tipo de coisa. Para conhecer-se a parte de responsabilidade que em dada circunstância caiba ao espiritismo, há um meio muito simples: proceder de boa fé a uma perquirição, quer dizer, a uma investigação, não entre os adversários, mas na própria fonte do que ele aprova e do que ele condena. Isso é tanto mais fácil quanto ele não tem segredos. Seus ensinos são patentes e quem quer que seja pode verificá-lo. Então, o espiritismo ele não tem mistérios, ele está aí, seus livros estão aí. Quem quiser estudar, conhecer, investigar a doutrina, basta ler os livros do Pentateuco, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita. Então, há um manancial de obras publicadas por Kardec que está ao alcance de qualquer um. Assim, se os livros da doutrina espírita condenam explícita e formalmente um ato justamente reprovável, se ao contrário só encerram instruções de natureza a orientar para o bem, segue-se que não foi neles que um indivíduo culpado de malefícios se inspirou, ainda mesmo que os possua. O espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que a exploram, nem a sã religião com os abusos e até crimes que se cometam em seu nome. Ele não reconhece como seus adeptos, senão os que lhe praticam os ensinos, isto é. Então, o espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que seguem os postulados espíritas, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita. O espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama para os seus adeptos, do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. O espiritismo não fica à cata de adeptos. Ele não vai para a porta das outras casas, dos outros templos, ficar recolhendo pessoas para fazerem parte da doutrina. Se uma pessoa está satisfeita seguindo a sua religião, ele simplesmente aplaude. Se a pessoa é feliz, está satisfeita
com a religião que ela professa, ótimo. Mas se uma pessoa tem dúvidas, está procurando algo que atenda ao seu pensamento, à sua consciência, aí o Espiritismo convida para conhecê-lo. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Da mesma maneira que respeita, deseja ser respeitado. Da liberdade de consciência decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate a fé cega, que é uma das piores coisas que existe. Porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Considera sem raiz toda a fé imposta, donde o escrever ter suas máximas. Não é inabalável senão a fé, que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo condena a fé cega e proclama a fé raciocinada. Coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Quer ser aceito livremente por efeito de convicção. Se a pessoa quer participar, quer aceitar o Espiritismo, que ela esteja convencida disso, que ela acredite nos seus postulados. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente o procuram. Não cuida de afastar pessoa alguma das suas convicções religiosas, como nós já falamos. Não se dirige aos que possuem uma fé e a quem essa fé basta. Dirige-se aos que, insatisfeitos com o que se lhes dá, pedem alguma coisa melhor. Então, esse esclarecimento nós consideramos bastante interessantes e constam do livro Obras Póstumas. E eu acredito que todos deveriam buscar esse capítulo, Ligeira Resposta dos Detratores. Kardec até amplia mais, o artigo é maior. Eu trouxe apenas uma parte, mas é muito interessante o que ele fala, e eu acredito que todos nós deveríamos conhecer isso, para que ao falar da doutrina, a gente possa falar com base. Então vamos continuar aqui no nosso Livro dos Espíritos. Lembremos antes de tudo, estamos iniciando o segundo parágrafo do item 3 da introdução. Lembremos antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. E esse nome que foi colocado prejudicou muito. Porque uma pessoa, um estudioso, um cientista, uma pessoa séria, ao se deparar com isso, eu vou estudar, estão me convidando para estudar uma nova filosofia, é a filosofia das mesas girantes ou danças das mesas. Ora, uma pessoa séria, ela logo vai dizer assim, eu vou perder meu tempo com isso? Mesas girantes ou dança das mesas? Então, essa forma como as pessoas designaram trouxe algum prejuízo para logo no início, né, da doutrina. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, Estados Unidos, ou melhor, e que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Nós estamos falando aqui daquele fato envolvendo as irmãs Fox. E eu trouxe aqui um pequeno trecho para nós fazermos uma revisão, né?
bem sucinta dessa história das irmãs Fox. Está lá no livro História do Espiritismo, que é um livro que eu recomendo, todo espírita deveria ler, de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, né? É o criador do personagem Sherlock Holmes. Então, ele era inglês e ele escreveu esse livro chamado História do Espiritismo. No capítulo 4, ele faz uma pesquisa bastante detalhada sobre o episódio de Hydesville. E eu trouxe alguns itens, alguns trechos, algumas observações, só para nós lembrarmos do fato. Hydesville é um vilarejo típico do estado de New York, de Nova York, com uma população primitiva, certamente àquela época semi-educada. Era uma população muito pobre, semi-analfabeta, né? Quando os fatos ali ocorreram. Como os demais pequenos centros de vida americanos. Então, nessa época, os Estados Unidos tinham várias pequenas localidades formadas por populações muito pobres, semi-analfabetas. Agora, essa população de Hydesville tinha uma coisa muito interessante. Diferentemente dos outros grupos, das outras pequenas cidades ou pequenas aldeias, poderíamos dizer assim, era um grupo livre de preconceitos. Eles não eram muito preconceituosos. E eles também eram bem receptivos às novas ideias do que qualquer outro grupo ali da época, daquele local. Porque nós sabemos, né, que nesse período, século XIX, século XVIII, século XIX, os grupos populacionais eram muito preconceituosos, mas esse grupo não. Eles não tinham tantos preconceitos e eles tinham uma abertura maior para novas ideias, novos acontecimentos, mesmo que tivessem um caráter um pouco fantástico. Então, aquela povoação, situada a cerca de 20 milhas da nascente cidade de Rochester, consistia de um grupo de casas de madeira de tipo muito humilde. Foi numa dessas casas que se iniciou o desenvolvimento que atualmente, na opinião de muitos, é a coisa mais importante que deu à América para o bem-estar do mundo. Eles dizem que foi o melhor produto que a América ofereceu para o bem-estar do mundo. Era habitada, essa aldeia, por uma honesta família de fazendeiros de nome Fox, além de pai e mãe, de religião metodista. Olha só, eles eram metodistas. Havia 2 filhas morando na casa ao tempo em que as manifestações atingiram tal ponto de intensidade que atraíram a atenção geral. Eram as filhas Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11. Havia outros filhos e filhas que não residiam aí. Era uma família muito grande. Então, vários fatos vão ocorrer. A família vai ser verdadeiramente atormentada por barulhos, pancadas, batidas, arranhões que vão acontecer na casa durante vários meses e até anos. Toda a família vai se envolver nisso. E não só a família, a comunidade vai participativamente, a tal ponto que o fato vai sair daquela localidade, vai se espalhar por quase toda a América, inclusive esses fatos vão chegar à Europa, vão trazer uma série de transtornos para essa família durante vários e vários anos. As jovens, depois de adultas, vão ser muitas vezes chamadas de mistificadoras, uns vão acreditar, outros vão negar, então elas também vão se perder um pouco nesse processo. Algumas delas vão tentar tirar proveito dos fatos, outras não. Então vai ter pessoas de todo quanto é lugar
virão investigar a casa dela. A casa delas vai ser devassada. E o espírito, e finalmente um espírito vai se manifestar, vai dizer que foi morto ali, que por moradores anteriores, que para lhe roubar tudo, eles vão inicialmente procurar de todas as formas algum vestígio do fato do assassinato, mas nos primeiros anos que essas investigações vão acontecer, ninguém vai achar nada. Só muitos anos depois é que os fatos serão desvendados. Mas quando isso acontece, a família já passou por uma série de transtornos, muitos problemas mais. Então, nós vamos dar um salto aqui no tempo para começar já a ver quando os fatos começam a ser revelados. No verão de 1848, Mr. David Fox, auxiliado por vizinhos, né, dali mesmo de Rochester, e outros, porque muita gente já estava participando de tudo isso, retomou a escavação da adega. Porque já tinham feito várias escavações da adega, mas nunca tinham encontrado nada. Então ficou aquela dúvida que as meninas, agora mulheres, né, tinham inventado essa história toda para chamar a atenção. Mas anos mais tarde, o pai volta a escavar, volta a procurar. E, para a surpresa de todos, a uma profundidade de 5 pés, encontraram uma tábua. Eles já tinham revirado essa adega toda e não tinham encontrado nada. Mas, finalmente, anos depois, eles encontram, né? Cavando mais, acharam carvão e cal. E, finalmente, cabelos e ossos humanos, que foram declarados por um médico que testemunhava como pertencentes a esqueleto humano. Inclusive, tinha um médico que atestou que o esqueleto era humano. Olha só, eles encontraram isso, mas só 56 anos mais tarde foi feita uma descoberta que provou, acima de qualquer dúvida, que alguém realmente havia sido enterrado na adega da casa dos Foxes. Esta constatação aparece no jornal de Boston, uma folha não espírita, de 23 de dezembro de 1904. Né? De novembro de 1904. Veja só, 56 anos depois, é que realmente foi constatado que tudo aquilo tinha sido verdade. Está escrito assim, Rochester, Nova York, 22 de novembro de 1904. O esqueleto do homem que se supõe ter produzido as batidas ouvidas inicialmente pelas irmãs Fox em 1848, foi encontrado nas paredes da casa ocupada pelas irmãs e as exime, só 50 e poucos anos depois, de qualquer sombra de dúvida concernente à sua sinceridade da descoberta, da comunicação dos espíritos. E esse jornal era não espírita. As irmãs Fox haviam declarado que tinham aprendido a comunicar-se com o espírito de um homem. E que este lhes... Deixa eu voltar aqui. E que este lhes havia dito, através das pancadas, que tinha sido assassinado e enterrado na adega. Repetidas escavações deixaram de localizar o corpo. E assim oferecer prova positiva do que diziam. Só em 1848 que eles acharam o corpo, mas só em 1904 que veio a confirmação final. A descoberta foi feita por meninos, foi um grupo de meninos de escola que brincavam na adega da casa de Hydesville, conhecida como a casa assombrada. Quer dizer, a casa estava abandonada já, né? A casa estava abandonada, onde as irmãs Fox tinham ouvido as batidas. William Hyde respeitava o cidadão de Clyde e dono daquela casa, porque a casa ficou abandonada, ninguém quis morar mais lá, fez investigações e encontrou um esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros
das paredes da adega, sem dúvida pertencente àquele mascate que foi um mascate que se identificou para as meninas. Ele se identifica como mascate, que, segundo se dizia, tinha sido assassinado no quarto de leste da casa e cujo corpo tinha sido enterrado na adega. Quer dizer, ele, coitado, o mascate, se apresentou naquela casa para vender algum produto. Os donos da casa devem ter mandado ele entrar, vendo que os produtos dele eram bons e que ele deveria ter algum dinheiro, mataram ele. Não foi a família Fox, foi uma família que viveu lá muitos anos antes da família Fox. O matou e o enterrou e roubou os seus bens. Mais tarde, quando a família Fox lá foi morar, ele percebeu, o espírito percebeu, que aquelas meninas eram médiums. E ele encontrou por elas um meio de se comunicar. Foi descoberto também, junto ao cadáver, uma lata de mascate. Quer dizer, era uma lata, devia ser uma mala que os mascates carregavam, né? Bem como foram os ossos. Essas descobertas resolvem a questão de uma vez por todas e provam conclusivamente que houve um crime cometido na casa e que esse crime foi indicado por meios psíquicos. Então, houve um crime, mas só se descobriu o crime porque o espírito se comunicou através das médiuns, crianças, e contou a história. Então, o crime foi revelado por meios psíquicos. Quando se examinam os resultados das duas escavações, as circunstâncias podem ser restabelecidas. É claro que no primeiro caso, o corpo foi enterrado com cal virgem no meio da adega. Depois, o criminoso se alarmou pelo fato de ser o local muito exposto às suspeitas. E o que ele fez? Desenterrou o corpo ou parte do mesmo e o enterrou sob a parede, onde ficaria mais fora da passagem. Então, eles enterraram o corpo ali, colocaram carvão, cal para desfazer o corpo, mas depois, ele percebendo que poderia ser descoberto, desenterrou o corpo dali e enterrou no outro local. O serviço foi feito tão apressadamente ou com tão pouca luz que alguns traços foram deixados, como vimos da sepultura original. Quer dizer, em 1848, eles encontraram carvão, cal e partes de um corpo. Partes de um corpo. Mas, 50 anos depois, eles encontraram na parede o restante do corpo. Prova o quê? Que eles enterraram no chão o corpo, mas a pessoa depois deve ter ficado preocupada. Poxa, enterrar aqui no chão da adega, isso pode ser facilmente descoberto. E, de repente, rapidamente ele resolveu desenterrar, mas não conseguiu tirar tudo. E colocou, acreditando que tinha tirado tudo, na parede, mas deixou resquício. Quando o pai das irmãs Fox achou em 1841, ele achou só parte do corpo, mas não dava para identificar nada. Era apenas um esqueleto, talvez alguns traços de cabelo. Sabia-se que era parte de um corpo, tanto que o médico atestou, mas não dava para identificar se realmente aquele corpo era do mascate. Porque não havia nada de conclusivo para dizer que era do mascate. Apenas alguns poucos ossos. Agora, 50 anos depois, as crianças, brincando, encontraram o restante do corpo na parede da adega. Só que esse restante do corpo tinha alguma coisa que comprovava que era o mascate, que era justamente a sua mala de mascate, que ele, quando se comunicou, falou que tinha uma mala de mascate. Só que em 1848, quando encontraram os primeiros ossados, essa mala não foi encontrada. Ela só foi encontrada em 1904 pelas crianças. Aí eles tiveram certeza que aquele era o mascate e que o corpo dele tinha sido desmembrado. E uma parte ficou na parede com a prova que era justamente a mala. Então, eles aqui, por ter sido feito com pouca luz, a pessoa que transferiu o corpo de local, ele deixou algumas coisas lá ainda
Então foram feitas 2 escavações. Na primeira encontraram algumas coisas, alguns poucos traços de um corpo. Na segunda é que estava o restante do corpo com a prova, que era a mala, né? Então, assim, esse fato, essa história, que é uma história bem interessante, quem tiver o livro do Arthur Conan Doyle e quiser ler, esse capítulo 4 ele destrincha, tem os testemunhos da mãe, o das meninas, conta tudo o que aconteceu, porque a vida delas virou de pernas para o ar. Elas sofreram até ameaças de serem presas, quando adultas, por manterem aquela história. E eles acreditavam que elas estavam querendo ganhar dinheiro. E, de certa forma, elas passaram na idade adulta até fazer espetáculos em teatro, vendendo ingressos para as pessoas que iam ouvir. Então, houve realmente, mas a vida delas realmente virou um verdadeiro transtorno por esse fato. E só em 1904, quando muitas delas já estavam até mortas, é que finalmente foi esclarecido totalmente a história, né? Então, vamos continuar aqui lendo o Livro dos Espíritos. De lá, quer dizer, desse fato das irmãs Fox, de lá propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. Então, esse assunto se espalhou por todo o mundo, né? A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade. Então, o assunto foi discutido Europa fora. Alguns acusando, outros defendendo, e isso fez com que as pesquisas, de certa forma, se acelerassem. Se tal fenômeno se houvesse limitado a um movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Então, se elas tivessem apenas visto cadeiras se mexendo, mesas levantando, a coisa ficaria muito limitada. Mas foi justamente a comunicação do espírito e, anos mais tarde, a revelação do corpo que chamou muita atenção ao fato. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria. Nós até estudamos essa semana esse assunto, né? Que é justamente em relação à prece. Quando nós percebemos que várias pessoas juntas, unidas com o mesmo pensamento, tornam aquela vibração maior. Visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga, semelhante à que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado. Ele está falando do movimento das mesas, né? Sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer. E contrariamente a todas as leis da estatística, levantado e mantido em suspensão. Ainda aqui nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível.
Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, ele está falando dos raios, né? Que caem sobre as árvores, sobre os prédios, né? Desarraigar as árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Sim, nós vemos quando os raios caem com muita força, verdadeiros desastres acontecem, né? Algumas pessoas até são mortas porque inadvertidamente, quando começa a haver uma chuva muito forte com raios, tem pessoas que resolvem tomar banho no mar e tomar banho de chuva. Tá, um time está jogando bola no campinho, a chuva está caindo com raio e o indivíduo está lá jogando bola. E de repente cai um raio e mata uma pessoa. Nós já vimos, cansamos de ver isso sendo anunciado no jornal. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. É claro, todo aquele fato acontecido ali já poderia muito bem chamar a atenção de muita gente para estudos, né? Mas vai ter um probleminha. A vulgaridade do objeto principal, e quando ele fala vulgaridade, ele está falando, ele quer essa vulgaridade aí, está com o sinônimo de simplicidade, tá? A simplicidade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Ele está querendo dizer o seguinte, a grande questão é, por que aquela época, essas mesas girantes não redundaram logo que os fatos começaram a acontecer em pesquisas sérias? Porque as pessoas logo, não, apesar de saberem dos fatos, logo não se interessaram em pesquisá-las. Levou muito tempo para que essa pesquisa começasse. E ele vai dizer o seguinte, sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque a roda, quer dizer, o grupo em torno de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convenciona chamar a dança das mesas. Então ele fala que foi isso aí. O nome que as pessoas deram, dança das mesas. Esse nome logo fez com que muitas pessoas que até acharam que aquilo merecia uma certa pesquisa, decidiram não pesquisar a fundo, por causa da forma como as pessoas tratavam o fato. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Luigi Galvani, é um médico, físico, filósofo italiano, fez uma das primeiras pesquisas sobre a bioeletricidade, isto é, sobre a eletricidade envolvida no sistema nervoso e na contração muscular. Então, ele diz aqui, é mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Ninguém se interessaria em estudar as pesquisas de Galvani que envolviam o uso da eletricidade no sistema nervoso da contração muscular, se ele tivesse colocado no estudo dele um nome burlesco, um nome desses muito comum. Ninguém ia querer pesquisar aquilo.
né? Era preciso ter um nome científico. Olha o que aconteceu com Mesmer. Magnetismo. Toda a forma como ele trabalhava, até de uma certa forma teatral, fez com que muitos o criticassem e negassem todo tipo o estudo dele, que era importantíssimo. Anos mais tarde, mesmo depois da morte dele, quando resolveram retomar as pesquisas de Mesmer, verificando que a pesquisa dele tinha um conteúdo muito sério, eles não quiseram continuar com o mesmo nome. E eles trocaram o nome da pesquisa. De magnetismo, botaram hipnotismo. Hipnotismo, um nome mais científico. E aí todo mundo se debruçou naquilo. Mas as pesquisas eram de Mesmer. Então, no meio científico, tem esse tipo de coisa. Se os cientistas, os sábios, perceberem que tem uma coisa meia simplória envolvendo aquilo ali, um nome, eles, até por questão de vaidade, não querem se envolver naquilo, né? Então ele diz aqui, qual com efeito sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a danças das rãs. Porque o Galvani ele fez uma pesquisa com as rãs. Ele pegou as rãs e prendeu numa chapa de metal e botou do lado de fora da casa, no meio da chuva do temporal. Aí as rãs se mexiam. E ele achava que o efeito delas estarem se mexendo é porque a eletricidade influenciava no corpo da rã. Mais tarde, um outro cientista muito famoso, que o nome está me fugindo agora, percebeu que não era a eletricidade afetando a rã, mas a eletricidade afetando a placa de metal. Então, esse outro cientista, parece que o sobrenome dele é Volta. O sobrenome é Volta. E ele vai, através da pesquisa do Galvani, criar a pilha. A pilha de volta, que ela é chamada. Porque ele observou, foi estudar as pesquisas do Galvani e viu que as rãzinhas se mexiam não porque a eletricidade afetava o corpo delas, mas porque a eletricidade afetava a placa de metal. E elas, automaticamente, por estarem presas à placa, elas se mexiam. E a partir da pesquisa do Galvani, ele inventou a chamada, parece que é pilha de volta. Né? Acho que é Alexander Volta, né? A pilha de volta. Agora, qual é o cientista? Se Galvani tivesse colocado na sua pesquisa a dança das rãs, será que esse outro ia se interessar em fazer o estudo? Talvez não. Alguns, entretanto, muito modestos, para convirem em que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dita a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Outros mais, vamos dizer assim, teimosos, resolveram, mesmo com esse nome burlesco de dança das mesas, resolveram pesquisar mais a fundo, né? Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E do fato de não se haver produzido constantemente, conforme a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Então, outros que foram pesquisar tentaram, de alguma maneira, impor aquelas, entre aspas, mesas e cadeiras, que elas fizessem o que eles queriam. Só que o resultado nem sempre acontecia, eles nem sempre conseguiam o resultado. Porque, como dizia o Chico, né, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, muitos largaram de mão. Malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que as mesas continuavam a girar, quer dizer, aquela coisa, acreditando ou não, elas continuavam a girar, podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem, né? Porque Galileu dizem que quando ele foi condenado
a prisão domiciliar, porque ele não foi para a fogueira, mas foi condenado à prisão domiciliar, desde que ele não continuasse a pesquisa. Aí dizem, né, alguns, que quando ele saiu do tribunal onde ele foi julgado, ele disse assim, mas que ele gira, que a terra gira então só, ela gira, ele falou baixinho. Por isso que ele falou aqui, né? Ele disse aqui, todavia elas se movem. Fazendo uma comparação com o que Galileu disse, né? As pessoas podem negar que a mesa gira, que a mesa se move, todavia, mesmo contra a vontade deles, elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação. Isso aqui, Kardec está escrevendo em 1857. Não mais se cogitando, senão de se lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se induzir alguma coisa da circunstância, de ele não se produzir de modo sempre idêntico. Isso é uma coisa que eles constataram, que o fenômeno não se produzia de modo sempre semelhante, sempre igual. Conforme a vontade e as exigências do observador, os fenômenos de eletricidade e química não estão subordinados a certas condições. Será lícito negá-los? Porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se age sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para os fatos novos deve haver novas leis. Então ele fala que não há nada de extraordinário dos fatos acontecerem de forma diferente. Se os próprios fatos físicos nem sempre acontecem da mesma forma, e ainda mais esse tipo de fatos, né? Então ele deduz que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, precisa que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Quer ver um fato aqui? Muitas pessoas que estudam o Livro dos Espíritos começam pela questão número 1 do Livro dos Espíritos, relegando a introdução ao Léo. É igual tem algumas pessoas que, quando vão ler um livro, primeira coisa que elas fazem, pulam a orelha do livro, não leem esta parte do livro, não leem esta parte do livro e nem isso aqui. Muito menos introdução ou prefácio. Eu me lembro que uma vez, um fato muito interessante, fui fazer uma prova. Estava no 2º grau. E naquele dia eu tinha 3 provas para realizar. Eram 3 provas. Prova de literatura, prova de matemática e acho que tinha uma prova de história. E a minha professora de literatura era daquela que dava para o aluno ler 2, 3 livros por quinzena. Tipo assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe? Esses livrinhos fininhos. Eu adorava ler, mas a gente tinha muita coisa para ler. E a prova de literatura ia ser de um livro, eu não me lembro bem qual. O que eu fiz? Eu li a orelha do livro, isso aqui do livro, eu li isso aqui do livro, o fundo do livro, prefácio e introdução, eu fiz a prova, tirei um notão. Por quê? Porque no prefácio e na introdução, muitas vezes, o autor
faz o seu resumo do livro. E normalmente um prefácio nunca é escrito pelo próprio autor, e sim por alguém que ele convida para ler o livro e escrever o prefácio. Normalmente é assim. Se você vai publicar um livro, você convida um amigo, esse amigo lê o livro e depois ele faz uma crítica do livro. E se a pessoa for uma pessoa assim muito estudiosa, ela faz uma crítica muito bem detalhada do livro. E ainda tem a introdução, que às vezes é o próprio autor, outras vezes também é um outro escritor. Então eles colocam ali na introdução e no prefácio detalhes ricos sobre o livro. Depois é lógico que eu li o livro. Mas aquele prefácio, aquela introdução, essas olhinhas, me valeram muito para a prova. Então tem muitas pessoas que pulam isso, pulam a introdução, pulam. Às vezes o livro tem 2 prefácios, uma introdução, 2. As pessoas não leem, vão logo para o início do primeiro capítulo e perdem muito da obra. A mesma coisa o Livro dos Espíritos. Tem pessoas que não leem nem a introdução e nem a conclusão. Porque acham a introdução é muito comprida, a introdução, ele vai dizer tudo de novo, né, ao longo do livro, ou então pega a introdução de 16 itens, transforma em 3 aulas, cada aula de 4 itens, e tá bom, e vai por aí afora. Então, isso aqui é para ser estudado, porque ele mostra detalhadamente todo o princípio da doutrina, como as coisas aconteceram. Né? Então, ele continua aqui. Vamos ver onde para, né? Onde estamos? Em qual parágrafo? Precisa que se estude esse... ora, para se conhecer essas leis, é o que ele está falando, né? Precisa que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, porque muitas vezes isso que acontece, a pessoa não entende o fenômeno e diz, é fraude. Mais ou menos como um camponês que tomava por destro escamoteador, quer dizer, por um mistificador, um sábio professor de física a fazer experiências. Ele era o ignorante, observava o professor de física fazendo experiências e chamava o professor de física de mistificador. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se, quer dizer, algumas mistificações, algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso, quer dizer, tão cansativo, tão enjoado para o mistificador como para o mistificado. Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis, esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Então, à época de Kardec, muitos pesquisadores, muitos cientistas da época, foram pesquisar, estudar a doutrina para condená-la. E, para a surpresa de muitos, eles tiveram que ir até a academia e afirmar: isso é verdade. Isso realmente está acontecendo. E eram cientistas, homens de renome, mas homens de boa fé. Não era, como disse Kardec, aqueles teimosos profissionais. Eram homens que estavam abertos às descobertas. Não acreditavam. Foram pesquisar, foram investigar para revelarem o erro, mas foram surpreendidos nas suas pesquisas e perceberam
que aquilo tudo estava realmente acontecendo. E não tiveram vergonha de ir até a academia e ratificar a nova doutrina que estava surgindo, né? Então, Kardec vem nos falar sobre isso. E nós precisamos conhecer os fatos, como eles ocorreram, até a publicação do livro base da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, tá tudo bem? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. 18h30, nós retornamos para o estudo da Revista Espírita, tá bom? Hoje nós estamos em dezembro de 1858 e o capítulo de hoje é Senhor Adrian, médium vidente. Então, vamos dar uma paradinha aqui.